Olá, eu sou a Vanessa. Minha mãe disse que meu nome significa borboleta. Meu nome também reflete uma pessoa que está sempre alegre e otimista. Isso tem tudo a ver comigo. Tenho 8 anos e estou muito feliz em compartilhar com você sobre a deficiência física. Toca aí. Mas tem que ser somente com a minha mão direita devido à minha triplegia. Ah, você ainda não conhece a triplegia? Não se preocupe, falaremos mais sobre isso adiante. Conversaremos hoje sobre as características das principais deficiências físicas, a relação do professor e sua contribuição para o acesso e permanência dos alunos com deficiência física, inclusão e atendimento pedagógico especializado, a participação da família no processo educativo na educação especial, convivência na educação especial, leis e direitos das pessoas com deficiência e um pouquinho mais. Você conhece as características das principais deficiências físicas? Falaremos mais disso adiante. Para começar, quando falamos em deficiência física, é importante colocarmos em evidência as características desses, onde, dependendo do órgão lesionado, poderá afetar, dentre outros, o processamento da escuta, o processamento visual, o processamento da fala, a expressão facial, a atenção, a elaboração de atividades que envolvam a coordenação. Geralmente, em sala de aula, os alunos com deficiência física são reduzidos à deficiência múltipla, que abrange geralmente a deficiência intelectual sem fazer jus a isso, pois são várias as etiologias que congregam a deficiência física, onde, em sua amplitude, podemos encontrar alterações orgânicas que não afetam necessariamente o uso da cognição. Seguiremos com a instrução de 14 de janeiro de 2015. Lá diz que são consideradas pessoas com deficiência física aquelas que apresentam alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia. É uma condição física quando a pessoa não consegue movimentar ou sentir as pernas, uma situação que pode ser permanente e que geralmente é causada por uma lesão na medula espinhal. Paraparesia é a perda facial das funções motoras dos membros inferiores ou superiores. Monoplegia é a perda total das funções motoras de um só membro, podendo ser membro superior ou membro inferior. Monoparesia, perda parcial das funções motoras de um só membro, podendo ser membro superior ou membro inferior. Tetraplegia acontece quando lesões atingem a medula espinhal a nível cervical, causando perda dos movimentos do tronco, pernas e braços. Tetraparesia, sequela neurológica de dormência e formigamento, além da diminuição e redução da força muscular nos 4 membros. Triplegia, quando 2 membros de um mesmo lado e um membro do outro lado do corpo não realizam movimentos. Triparesia, é quando 2 membros de um mesmo lado e um membro do outro lado do corpo podem realizar alguns movimentos. Hemiplegia é a perda grave ou total da função motora de um lado do corpo. Hemiparesia, paralisia cerebral de um lado do corpo causada por lesões da área corticoespinhal, causando fraqueza muscular. Ostomia é o procedimento realizado com o objetivo de construir um novo caminho para a eliminação de urina e fezes. Amputação ou ausência de um membro. Amputação é o termo utilizado para definir a retirada total ou parcial de um membro do corpo. Paralisia cerebral. A criança com paralisia cerebral normalmente apresenta uma certa rigidez muscular e dificuldade para controlar os movimentos. A depender do local e tamanho da lesão no cérebro, a criança também pode apresentar outros problemas, como alteração de percepção e um déficit intelectual. Nanismo. É um transtorno que se caracteriza pela deficiência no crescimento, resultando numa pessoa com baixa estatura, se comparada com a média da população da mesma idade e sexo. Membros com deformidade congênita ou adquirida. Congênita é quando existe no indivíduo ao nascer, e mais comumente antes de nascer, isso é, durante a fase intrauterina. Adquirida é quando ocorre depois do nascimento, em virtude de infecções, traumatismo e intoxicações. As deformidades estéticas não se enquadram como deficiência física. As deformidades estéticas que têm apenas alteração na forma, mas não têm impacto na funcionalidade, e as que não produzem dificuldade para o desempenho de funções. Agora que já conhecemos algumas características das principais deficiências físicas, a seguir abordaremos os demais assuntos com profundidade, tendo em foco a educação voltada para a pessoa com deficiência física.
A relação do professor e sua contribuição para o acesso e permanência dos alunos com deficiência física. A postura do professor no acolhimento ao receber esses alunos poderá ser determinante para uma permanência de qualidade. Ao receber um aluno com essa deficiência em sala de aula, as ações mais importantes para promover esse ambiente de desenvolvimento no âmbito escolar é ouvir o aluno com deficiência e encontrar a modalidade que mais combina com as vontades, os gostos e as características de cada um. É fundamental que o professor tenha um conhecimento prévio de quais atividades lúdicas são as mais indicadas para cada tipo de deficiência. Isso contribuirá no elo entre aluno, aprendizado e a turma como um todo. Sempre que possível, é necessário que o professor tenha contato com a família para aumentar a troca entre a escola e o núcleo familiar, que tem papel decisivo no desenvolvimento da criança com deficiência e sua permanência na sala de aula. Para promover condições de acesso curricular ao aluno com deficiência física, deve-se utilizar de recursos que têm como finalidade facilitar o desempenho desses alunos na realização das atividades escolares. Tais recursos são denominados como tecnologia assistiva. Segundo Pereira, a tecnologia assistiva pode ser conceituada como o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar as habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. De acordo com o atendimento educacional especializado na deficiência física, os professores responsáveis por esse atendimento têm como atribuição selecionar recursos para proporcionar aos alunos com deficiência física o acesso ao conhecimento e ao ambiente escolar. No documento acima mencionado, encontram-se ainda as seguintes sugestões de tecnologia assistiva direcionadas à vida escolar de aluno com deficiência: uso de comunicação aumentativa e alternativa para atender às necessidades dos educandos com dificuldades de fala e escrita. A adequação de materiais didático-pedagógicos às necessidades dos educandos, tais como engrossadores de lápis, quadro magnético com letras com ímã fixadas, tesouras adaptadas, entre outros. Desenvolvimento de projetos em parceria com profissionais de arquitetura, engenharia e técnicos em edificação para promover a acessibilidade arquitetônica. Adequação de recursos de informática, teclado, mouse, ponteira de cabeça, programas especiais e acionadores, entre outros. Uso de mobiliário adequado. Os professores especializados devem solicitar à respectiva Secretaria de Educação adequações de mobiliário, conforme especificações de especialistas da área, mesa, cadeira e quadro, entre outros, bem como os recursos de auxílio à mobilidade, cadeiras de roda e andadores. Vários são os recursos que podem ser utilizados para minimizar as dificuldades funcionais, motoras e sensoriais de aluno com deficiência física. No entanto, não devemos esquecer que todo recurso de tecnologia assistiva deve ser selecionado, projetado, confeccionado ou adaptado para cada aluno em particular, conforme a dificuldade que ele apresenta. É relevante considerarmos a permanência de qualidade poderá ser atingida com ações individuais dos professores em sala de aula, que acompanham os alunos no processo educativo, para assim efetivação do ato de educar. Sendo assim, os alunos que frequentam a educação especial não são incapazes de participar do ato de aprender, pois se assim os considerássemos, estaríamos reduzindo suas diferentes capacidades humanas. Mas contar com mais profissionais especialistas em educação para pessoas com deficiência é garantir que a inclusão chegará ainda mais longe. Inclusão e atendimento pedagógico especializado. Como incluir um aluno que desafia a escola? A educação inclusiva é um processo contínuo e dinâmico, que implica a participação de todos os envolvidos, inclusive do próprio educando. Por isso, é importante, antes de qualquer coisa, garantir sua presença na escola, para que a equipe pedagógica possa conhecê-lo bem e assim buscar e identificar meios de garantir sua inclusão efetiva. Uma escola inclusiva é uma escola que inclui a todos, sem discriminação, e a cada um com suas diferenças, garantindo a aprendizagem de forma ampla e colaborativa, oferecendo oportunidades iguais para todos e estratégias diferentes para cada um, de modo que todos possam desenvolver seu potencial. Agora vamos para algumas dicas de como preparar a escola para receber alunos com deficiência física. Dica número 1. Faça as adaptações arquitetônicas necessárias. O estudante, assim como os demais, tem direito de acessar toda a instituição de maneira fácil e segura. Para isso, é indicada a colocação de rampas de acesso para permitir que o aluno transite e chegue à sala de aula, quadra, biblioteca e outros ambientes.
Dica número 2. Fique atento às portas, banheiros e móveis. Por vezes, na hora de reformar um espaço para deixá-lo acessível, as pessoas até se lembram das rampas, mas se esquecem das portas. Todos os ambientes escolares devem ter as portas largas que permitam que uma cadeira de rodas passe por ela sem nenhum transtorno. Dica número 3. Treine a equipe. A inclusão de alunos com deficiência física deve ser tema de treinamento, tanto de docentes quanto dos demais profissionais que atuam na instituição de ensino. Por isso, é importante que todos eles recebam treinamento adequado. Dica número 4. Sinalize. Por falar em deixar a rotina dos alunos com deficiência física mais adequada dentro da escola, é necessário que a instituição de ensino seja corretamente sinalizada. Em suma, o discente precisa encontrar com facilidade, por exemplo, qual banheiro é adaptado para cadeirantes, o local da rampa de acesso quando o prédio conta também com escadarias e estacionamento reservado, entre outros. Dica número 5. Garanta que todos possam participar das atividades. Os alunos com deficiência física devem ter acesso fácil a todos os ambientes e também precisam poder participar de tudo. Para isso, é importante que nos eventos escolares eles também tenham como estar ativos e presentes. Por exemplo, a escola pode ensinar vôlei sentado para todos e colocar essa modalidade na competição esportiva escolar. O mesmo vale para qualquer outro evento programado. É importante garantir que o estudante se sinta incluído. Em suma, a inclusão de alunos com deficiência física deve ser constantemente trabalhada na escola, tanto no espaço físico quanto social. A participação da família no processo educativo na educação especial. Parceria com a escola. A participação da família com pessoas parceiras pode ser fundamental e um apoio para a inclusão da criança com deficiência física. Segundo Almeida, 2005, a gravidez é um símbolo de renovação e, com a chegada de uma criança não esperada, causa inconformismo e negação. Os professores deverão auxiliar as famílias a não estigmatizarem as diferenças e sim a perceberem a capacidade de participação no mundo competitivo que envolve a superação e o caminho a seguir. A família é a base para o desenvolvimento e aprendizagem da criança e, certamente, muito poderá contribuir no processo educativo para a incidência e aprendizagem em parceria com a escola. É importante lembrar que a responsabilidade pelo cuidado não deve recair exclusivamente sobre a família. O governo e outras organizações devem trabalhar em conjunto para garantir que sejam atendidas de maneira inclusiva. Infelizmente, muitas vezes, a falta de apoio pode colocar uma carga desproporcional sobre a família, causando estresse, esgotamento e dificuldades financeiras. Por fim, é importante destacar que o papel da família pode variar dependendo das necessidades individuais de cada um. Alguns precisam de mais apoio emocional, enquanto outros podem precisar de mais suporte prático. Isso também pode mudar ao longo do tempo, à medida que a criança com deficiência cresce e se desenvolve. É importante que as famílias permaneçam abertas e flexíveis. Convivência na educação especial. Muitas das vezes a educação especial pode causar incômodo, pois ela aponta caminhos não conhecidos que afetam uma ordem já estruturada e confortável. Assim é comum vermos a exclusão como forma de proteger essa ordem ameaçada, podendo desencadear uma violência simbólica baseada na hierarquia dos bens simbólicos e nos preconceitos, sendo excluídos e considerados inferiores e menosprezados pela sociedade. Para combater essa exclusão e violência simbólica, é necessário esclarecer para essas pessoas como estrutura social que possui opiniões prontas e elaboradas como sendo verdadeiras, é importante que as diferenças sejam compreendidas e respeitadas. A convivência saudável com a diversidade humana permite que as políticas públicas responsabilizem a sociedade e a escola por promover um convívio de qualidade e desenvolvimento humano, assim contribuindo para a construção de um ambiente educativo aberto, diversificado, que valoriza o desenvolvimento individual e coletivo. Portanto, conviver com a educação especial requer conhecimento em uma sociedade inclusiva, onde ações políticas públicas devem garantir equidade de oportunidades. Cada indivíduo também deve assumir seu papel nesse processo educativo e assim contribuir para uma sociedade verdadeiramente inclusiva para todos. Leis e direitos das pessoas com deficiência física. Os direitos das pessoas com deficiência física são os mesmos das pessoas com outros tipos de deficiência. Direitos que são garantidos por lei, como reserva de vagas em concursos públicos, reserva de vaga de emprego em empresas privadas, desconto na conta de energia, condições especiais para aposentadoria, direito à aposentadoria por invalidez,
Lei número 13.146, de julho de 2015, no que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Acessibilidade, Ensinos em Libras e Braille, presença de profissional de apoio escolar em condições de igualdade, estão entre as garantias previstas na Lei Brasileira da Inclusão e na Constituição. Além de ter direito à educação pública e gratuita, assegurada por lei, preferencialmente na rede regular de ensino e, se for o caso, a educação adaptada às suas necessidades em escolas especiais, conforme estabelecido nos artigos. Agora, iremos conhecer a professora Renata, que nos trará informações importantes sobre o dia a dia escolar de uma pessoa com deficiência física. O deficiente físico, primeiro você tem que saber qual é a característica que ele tem, que a maioria dos alunos que têm deficiência física, ele não precisa de uma adaptação curricular. Então, agora, se ele tem a deficiência física associada a alguma coisa cognitiva, você precisa adaptar essa atividade, mas a maioria deles não precisa. Mas a gente precisa avaliar o tipo de característica que ele tem. Se ele for só uma deficiência na perna, normal. Se é o braço, aí a gente precisa ver, que às vezes ele não registra, mas você faz oral, não tem problema com isso. Segue o a turma está aprendendo. Não tem um currículo específico para a educação especial, porque ele engloba todas as disciplinas, todos os espaços de tempo dentro da estrutura e acessibilidade. Se você tem um aluno que é cadeirante, você não tem rampa, esse aluno não consegue andar pela escola. Se não tem elevador, então, dependendo da deficiência, se está atrelada principalmente à cadeira de roda, influencia muito. Questões de materiais você adapta. Agora, estrutura, porque é uma coisa que a escola não pode mexer, depende de órgãos superiores. Acho que o primeiro ponto aí é a família aceitar que a criança tem uma deficiência. E a partir do momento que ela aceita, muitas coisas se abrem, porque aí a família corre atrás, né, dos direitos, ela corre atrás de tratamento, porque a gente percebe que alunos que a família é estruturada, ele tem um atendimento melhor. Famílias, né, de pais separados ou com questões sociais são deixados de lado, isso atrapalha bastante. Na verdade, eu sempre gostei, mas eu acho que a primeira coisa para trabalhar nessa área é você ter empatia pelo aluno. Você precisa enxergar esse aluno dentro da sala de aula. E a gente vê hoje que muitos são esquecidos, apesar de estar dentro da sala. Então, acho que é o primeiro ponto, você tem que ter empatia e gostar. Aí o resto a gente vai indo atrás e adaptando o que precisa. No decorrer dos anos, as pessoas com deficiência física foram muito mal vistas na sociedade, e isso acarretou diversos desafios envolvendo a falta de inclusão, problemas de acessibilidade e integração, eficácia nas legislações, limitações aos direitos sociais do cidadão, como a segurança, a cultura, o lazer, a educação, o trabalho, entre outros, preconceitos e discriminações, altas taxas de desemprego, estigmas sociais e diversas outras barreiras. Porém, particularmente, tenho muita esperança no saber que de um modo maravilhoso fui formada, ainda quando era uma pequena largatinha, quando meu corpo ainda era informe e os meus ossos estavam sendo formados na pulpa, eu já era muito, muito amada e querida. Reconheço que com perseverança, otimismo e muita luta, futuramente alcançaremos condições melhores na sociedade para a pessoa com deficiência e superaremos todos os estigmas. Para encerrar, quero destacar uma frase da pensadora Lê Girão que gosto muito. Ela diz que crianças são como borboletas.
cores, formatos e texturas diversas. Algumas voam rápidas, outras nem tanto, mas todas se esforçam para voarem do melhor jeito. Cada uma é diferente, única e especial.